A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, eu vou ler no livro de Esther, no capítulo 1, 2 e 3. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reinado, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, a poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores da província, e estava perante ele para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. As tapeçaria era de pano branco, verde e azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata, e coluna de mármore. Os leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abatá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou o vinho conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios dos reis, na presença de todos os que sabia a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setá, Ademata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam aos primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra ti a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todo o povo que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas das Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do reino, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá azaz e desprezo e indignação. E se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero,
e o rei dê ao reino dela a sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E parecera bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Assuero casa com Ester, capítulo 2. Passando essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe servia: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reinado, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foram transportados de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Ester à casa do rei debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alçou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar-lhe 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Este, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que foram feitas a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Desta maneira, porém, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhes dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todo
quanto havia. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esté, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu a ambos. Foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Remadata, Agagita, e o exaltou e pôs seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinava e se prostrava perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu por que transpassar os mandatos do rei. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino do Assuero ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar a todos os judeus. No 1º mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por. Isto é a sorte perante Amã, de dia em dia, e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e que não se cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Remadata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no 1º mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes
aos príncipes do rei, e os governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo e cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a poder de todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres. Em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivesse preparado para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos estar lendo no livro de Esté, segue os capítulos 4, 5 e 6. Capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Armã disseram que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esté, e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque a fazer saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar o rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem saber se para tal tempo
como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Capítulo 5. Esté entra à presença do rei e convida-o e a irmã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é e o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dirá. E disse Esté: se bem parecer ao rei, vem o rei e irmã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a irmã que cumpra o mandato de Esté. Vindo, pois, o rei e irmã ao banquete que Esté tinha preparado, disse o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição, e se te dará, e qual o requerimento, e se fará ainda até metade do reino? Então respondeu Esté e disse: minha petição requerido é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceber-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venho, ó rei, com a irmã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu a irmã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo a irmã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então a irmã se encheu de furor contra Mardoqueu. A irmã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Geres, sua mulher. E contou-lhes a irmã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha agradecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a irmã: tampouco a rainha Esté, e ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também pela manhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Geres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma força de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu à irmã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina a honra a Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e a Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E a irmã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que a irmã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando a irmã ao rei, lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada?
Então a irmã disse no seu coração: de quem me agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse a irmã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo, em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis, dos maiorais, senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim fará ao homem de cuja honra se agrada. Então disse o rei à irmã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixastes cair de tudo quanto dissestes. E a irmã tomou a veste e o cavalo e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém a irmã se retirou correndo à sua casa, angustiada e coberta a cabeça. E contou a irmã Geres, sua mulher, e todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Amém, meus irmãos? Finalizo aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo no livro de Esté, a partir do capítulo 7. Esté denuncia a Amã. E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me-á a minha vida com a minha petição, e o meu povo com o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matando e lançarem a perder. E se ainda por servos e por serva nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha Esté. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal que lhe era determinado pelo rei. E tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esté. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que se servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que lhe falara para o bem do rei,
está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e deu Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. E falou mais Esté perante o rei, e se lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esté o cedro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem cartas e o intento de Amã, filho de Amedada, o Agagita, os quais escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver mal, como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa fossa, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome de rei se sela com o anel do rei, e não é para revogar. Então foram chamados os escrivões do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também a judeus segundo a sua escritura, e conforme a sua língua, e escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram carta pelas mãos dos correios a cavalo, que cavalgaram sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e para matarem e assolarem a todas as forças do povo da província, que com eles apertassem as crianças e mulheres, e que se saqueavam aos seus despojos. E no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que é uma ordem, se anunciaria em todas as províncias. Foi levada a todos os povos, para os judeus que estivessem preparados para aquele dia, para se vingar os seus inimigos. Os correios sobre os jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela sua palavra, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susa. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, e com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino, púrpura, e a cidade de Susa exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra.
também toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegrias e gozo, banquetes e dias de folguedo. Muitos entre os povos da terra fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha sobre eles. O capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. No 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar, no dia em que os seus inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram aos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, os sátrapas e os governadores em que se fazia a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Susa mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Pasdata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amão, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Susa. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Susa mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é a tua petição? Dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se achem em Susa, que faça conforme o mandamento de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se em édito em Susa em enforcar os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susa, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susa 300 homens. Porém o despojo não estenderam a sua mão. Também os demais dos judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram todos os seus aborrecedores, 75.000, porém o despojo não estenderam a sua mão. E sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia banquetes e de alegria. Também os judeus se achavam em Susa, e ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes e de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, e aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em folguedo, para que se fizesse dia de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita,
inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mudou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pu, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isto e dos que tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram entre si sobre a sua semente e sobre os seus e os que se achegasse a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme que se escrevera deles, e o segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebraria entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiai, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez a sua carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, como também palavras de paz e fidelidades, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10. A exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui o livro de Esté. Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz do Senhor.